Nesse vídeo eu vou dar para você que é um recém-convertido, que é um novo cristão, né, que tem aí pouco tempo que se entregou a Jesus. Eu vou te dar 5 dicas essenciais que podem te ajudar aí nesse começo de jornada, que podem te ajudar na sua caminhada cristã. Agora que você está começando, é muito importante entender alguns desses aspectos que eu vou mostrar para você. E esclarecendo que eu também, tecnicamente, sou um novo convertido, porque eu tenho apenas 2 anos, aproximadamente 2 anos de conversão. Eu me converti no final de 2023, lá para outubro, novembro, por aí. Então, esse ano vai fazer 3 anos, 3 anos que eu me converti, 3 anos que eu aceitei a Jesus na minha vida. Mas espero que essas dicas possam realmente te ajudar. Elas são baseadas nas minhas experiências, naquilo que pude observar e crescer durante todo esse tempo que eu passei com Cristo, que embora pareça pouco, né? Foram apenas 2 anos, tem pessoas que têm 40 anos de cristão, mas para mim já é muito tempo, eu já pude aprender bastante, então eu espero poder passar um pouco do que eu sei para ajudar você que está começando agora essa caminhada com Jesus. Bom, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, a primeira dica, é a seguinte: entenda a sua conversão. Né? Como assim? Bom, é importante a gente entender todo esse processo que se deu para que a gente pudesse ser salvo e que a gente entenda também o que é de fato a conversão. Então, é importante que você reflita que para você ser salvo, Jesus teve que morrer na cruz, Jesus teve que pagar o preço, né? Ele teve que nos substituir para que Deus ele aceitasse esse sacrifício e ele pegasse esse sacrifício e atribuísse a você e a mim. Então, quando o Senhor nos olha hoje, Ele não nos olha com culpa. Aliás, Ele não nos olha no sentido de que nós somos pecadores e de que nós merecemos ir para o inferno. Ele nos olha por meio de Jesus, através de Jesus. E isso muda completamente tudo. Porque Jesus morreu a nossa morte, a morte que a gente deveria morrer, e Ele foi o sacrifício perfeito porque Ele nunca errou. E pelo sangue derramado no madeiro, na cruz, a gente pode hoje ter acesso ao perdão de Deus, a gente pode ser perdoado por Deus. Então é importante que a gente entenda isso e que também a gente entenda o que é a conversão, né? Quando uma pessoa ela se converte, é quando ela decide aceitar Jesus, ela decide viver para Jesus. Ela crê em Jesus primeiro, ela deposita a fé dela no Senhor Jesus e quando ela percebe o que Jesus fez por ela, lá na cruz, sofrendo, essa pessoa ela vai abandonar toda a sua vida pecaminosa, ela vai literalmente deixar morrer a sua vida de pecado e aí vai renascer, aliás, vai nascer, vai ressurgir ali uma nova vida, uma vida com Cristo. Então, uma pessoa que ela se converte a Jesus, ela está basicamente dizendo que ela não quer mais a vida dela, ela não quer mais o pecado, ela não quer mais aquilo que ela vivia no mundo, que poderia até ser prazeroso, mas que não tinha sentido. O que ela quer é seguir Jesus, é honrar Jesus, é adorar Jesus, é literalmente viver para Ele. E isso se relaciona com um novo nascimento que, quando a gente aceita Jesus, quando a gente deposita a nossa fé nele, vem com o seu maravilhoso Espírito e sela aquela pessoa. Então aquela pessoa agora ela pertence a Jesus. E aí vai começar um processo, né, no qual ela vai literalmente nascer de novo, ela vai abandonar a velha natureza dela, carnal, de pecado, e vai renascer para viver somente e unicamente para Jesus. E um versículo que fala sobre isso, que fala sobre o novo nascimento, que está relacionado com a conversão, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela se converte, né? Ela passa pela conversão,
ela abandona a vida de pecado e aceita a vida de Jesus, a vida de santidade, essa pessoa ela é transformada, né? Vem e acontece um novo nascimento através do Espírito Santo, e essa pessoa ela vai ser uma nova criatura. Ela não vai ser mais um pecador, ela vai ser um filho de Deus. E as coisas antigas da vida dela já vão ter passado. O passado dela não pode mais perseguir essa pessoa, porque agora ela é uma nova criatura em Jesus. Então por isso que é muito importante entender, que você entenda, né, como Jesus te salvou, como que se deu esse processo e como que se dá o processo de conversão, o processo de novo nascimento, né, que é realizado por Deus por meio do seu Espírito. O segundo ponto que eu queria trabalhar aqui, a segunda dica é: cresça na palavra e na presença de Deus. Para começar, eu vou ler aqui o versículo que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, você que é um novo convertido, que acabou de aceitar Jesus, é muito importante que você busque a presença de Deus, que você busque a palavra de Deus, né? E dentro disso é interessante que você tenha um tempo devocional. Todos os dias você olha na sua agenda, né? Porque cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem ali sua disponibilidade. Então você vai separar um tempo para você estar com Deus, né? E é muito interessante porque esse tempo é realmente de estar com Deus. É um tempo onde você senta, ora e lê a Bíblia, e melhor, estuda a Bíblia e louva o Senhor, enfim, né? É um tempo para Deus. E é muito importante, né? Porque que o versículo ele nos diz: cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente conhecer a Deus, para a gente conhecer a Jesus, é pela Bíblia, né? Através da sua palavra. Porque Deus, ele se revela através da sua palavra. A Bíblia, ela é um grande manual. Ela tem tudo que a gente precisa para a nossa caminhada. Ela explica a obra de salvação, ela nos corrige, ela nos consola. Então, é muito importante que a gente tenha esse hábito de todos os dias ler a palavra do Senhor, né? A gente buscar essa fome, esse hábito, esse costume, e também a presença de Deus, né? Buscar a oração. Orar também, porque à medida que a gente ora, Deus ele também vai nos transformando, ele também vai nos moldando. Então tudo isso, né, são ferramentas de Deus, são disciplinas espirituais que o Senhor usa para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Quando a gente ora, a gente também está ali se aproximando de Deus, a gente tem a oportunidade de conhecer também mais de Deus, de ouvir a voz dele. Então são benefícios atrás de benefícios. É importante que tenhamos uma vida de oração. Não é nem assim que todo dia a gente faça uma oração. É que a gente tenha uma vida de oração, que a gente esteja orando o tempo todo, mesmo que seja só para agradecer, mas que a gente esteja orando. Mas claro, é muito importante separar um tempo específico para a gente dizer: Senhor, esse tempo é teu, vou ler tua palavra, vou orar, vou buscar tua presença e enfim. O terceiro ponto, a terceira dica que eu quero trabalhar aqui com vocês é a seguinte: cuidado com as falsas doutrinas. Então, como você é um novo convertido, como você ainda não tem tanto conhecimento da palavra, é muito perigoso, né? O que pode acontecer? Você ainda não tem tanto conhecimento da Bíblia, e pode ser que venha alguém tentar te influenciar, tentar te mostrar algo que não é verdade, algo que não está na palavra de Deus, algo que não agrada a Deus, e tentar realmente te enganar. E aí isso até já aconteceu comigo, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu via muitos vídeos no YouTube, eu gostava, né, de ver muitos vídeos, realmente edificavam, me ajudavam a crescer e a conhecer mais da palavra de Deus. Mas muitas vezes esses vídeos me deixavam confusos, alguns, né?
alguns conteúdos, algumas pessoas ali, elas me deixavam confuso. Eu, por exemplo, quase deixei de acreditar na Trindade por causa de vídeos que eu estava vendo e por um momento me surgiu a dúvida: será que a Trindade realmente existe? E aí eu fui ver ali, fui pesquisar no YouTube e vi argumentos contra a Trindade, dizendo que não estava na Bíblia claramente que a Trindade existia. E aí mesmo quando eu via os argumentos a favor da Trindade, né, mesmo assim me parecia distante. E aí muitos comentários também de pessoas, né, nesses vídeos ficavam dizendo que não existe Trindade. Isso bagunçou minha cabeça. Então assim, é muito perigoso o YouTube, enfim, né, as redes sociais são uma ferramenta, mas é importante a gente ter esse cuidado de não se deixar enganar, porque eu quase deixei de acreditar na Trindade. É uma doutrina extremamente importante e é uma doutrina bíblica. A Bíblia fala de Trindade, ela não usa essa palavra, mas a Bíblia cita ali o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É muito claro que a Trindade está na Bíblia. Então, isso liga, né, se liga até com o último ponto, que era cresça na palavra e na presença de Deus, do Senhor. Porque quando a gente ora, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente não vai ser tão facilmente enganado, porque a gente vai conhecer a palavra. Por isso que é importante, principalmente quando a gente está nesse período, né, de novo convertido, de recém-convertido, aliás, que a gente busque a palavra, a presença de Deus, a gente busque conhecer a verdade, porque o Senhor Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é importante a gente ter esse cuidado com os falsos mestres, né? Olha o que esse versículo que está aqui em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1 nos diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha só, né? Então aqui a palavra ela vem para nos alertar. Isso que a Bíblia faz, ela nos guia, né? Dizendo que no passado surgiram falsos profetas e realmente pessoas que profetizavam mentiras em nome de Deus. E hoje existem muitos falsos mestres, muitas pessoas que distorcem a palavra, que dizem uma coisa que a Bíblia nunca disse, né? Ou que então escondem ali algum versículo, né? Tiram palavras, tiram versículos da Bíblia. Isso é muito grave. E é muito importante que quando a gente for ver algum conteúdo, né, ali alguma pregação no YouTube, enfim, que a gente procure pessoas confiáveis, pessoas que realmente são cristãs, verdadeiramente cristãs, que vão nos levar para um bom caminho, que vão pregar a verdade do Evangelho, né? E também é importante a gente ter a direção do Espírito Santo, é importante a gente ir para a presença de Deus, a gente pedir para o Espírito Santo clarear a nossa mente, porque é através do Espírito Santo que a gente vai conseguir entender a Bíblia, que a gente vai conseguir olhar para uma doutrina e, opa, isso aqui está estranho, eu vou lá na minha Bíblia, eu vou pesquisar para ver se é realmente isso, e o Espírito Santo ele vai te ensinar, ele vai lhe mostrar se isso realmente é de Deus ou não. Então, fechando esse ponto, né, cuidado com os falsos mestres, as falsas doutrinas, porque é um período que a gente ainda está criança na fé, e que nenhuma criança ela realmente é inocente, ela pode ser influenciada, nós também podemos ser influenciados, ser enganados por falsas doutrinas, e a gente tem que tomar cuidado com isso. O quarto ponto que eu queria passar para vocês é o seguinte, né? Procure uma igreja verdadeiramente cristã. Procure uma igreja que prega a palavra. Então, é muito importante que a gente faça parte de uma igreja por vários motivos. Primeiro que a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Então, cada membro da igreja é como se fosse um membro do corpo de Cristo, né? Literalmente, como nós temos os nossos membros, os braços, pernas, enfim, cada um de nós cristãos somos membros do corpo de Cristo. E Jesus, ele sonhou isso pra gente. É a vontade de Deus, de Jesus, que a gente esteja ali numa igreja, que a gente esteja reunido. O Senhor Jesus, ele não quer que você se isole, ele quer que você esteja em comunhão
com os outros irmãos, com os outros cristãos, com as outras pessoas que foram regeneradas por Ele, né? Com as outras pessoas que servem Ele. E também porque na igreja a gente tem a oportunidade de crescer. Na igreja é onde nós nos reunimos para louvar o Senhor, para partilhar da palavra, onde a gente escuta a palavra do Senhor, onde a gente deve, né, viver, na verdade, não é nem só escutar, a gente deve viver a palavra do Senhor. Então, a igreja do Senhor, ela é muito importante. A igreja, ela não é o prédio, ela não é a construção, ela não é a instituição, igreja tal, a igreja, ela é o corpo de Cristo, somos nós. É como se a igreja fosse o coletivo de cristãos, né? O conjunto de todos os cristãos do mundo, todos os cristãos que foram salvos por Jesus, formam a igreja de Deus. E é muito importante que a gente esteja inserido nela, que a gente também participe da obra do Senhor. E, bem, é muito importante que a gente procure uma igreja que realmente pregue a palavra do Senhor, né? Tem aquela famosa frase, né? Procure a igreja mais próxima da sua casa. É certo que essa frase, ela pode, como é que eu posso dizer? Ela possa ser a realidade de muitas pessoas, né? Muitas pessoas não têm escolha. Por exemplo, moram muito longe, muito afastado e tem uma igrejinha ali perto e é a única opção que ela tem para poder se congregar, né? Então a gente tem que entender que essa frase ela é a realidade de algumas pessoas. A gente não pode só condenar a frase, a gente tem que levar em consideração a situação de cada pessoa. Mas é importante também que a gente procure não só uma igreja que fica perto da nossa casa, mas que o critério da gente buscar uma igreja, né, o critério para a gente escolher uma igreja, para a gente congregar, deve ser se essa igreja ela prega a palavra de Deus ou não. Porque, voltando ao ponto passado, de que a gente tem que ter cuidado com as falsas doutrinas e que a palavra do Senhor nos alertou que iriam sim ter vários falsos mestres, a gente tem que ter cuidado nessa questão, porque existem muitas igrejas que não pregam a palavra de Deus, que pregam outras coisas, ou que pregam a palavra, mas pregam a palavra de uma maneira distorcida, né? Então, existem muitos falsos mestres, muitos falsos pastores que ensinam coisas erradas, ou que não servem verdadeiramente a Deus. Então, a gente tem que ter cuidado nessa questão. E, mais uma vez, voltando àquele ponto de por que é importante conhecer a palavra, conhecer a presença de Deus. É mais um motivo, é importante a gente conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque a gente vai conseguir discernir se naquela igreja está sendo realmente pregada a palavra de Deus ou se está sendo pregada outra coisa, outra doutrina que não agrada a Deus, que não vem de Deus. Então, que você, né, que é um recém-convertido, procure sim uma igreja. Você não pode ficar fora da igreja. Uma famosa frase que diz, basicamente, que brasa longe ali do fogo, ela apaga, né? Então, você não pode estar longe da igreja, não pode estar longe dos seus irmãos, ali da presença de Deus. Você também tem que estar inserido. E é muito importante, né, quando a gente está começando a nossa jornada, a gente procurar uma igreja, a gente ter uma igreja que prega verdadeiramente a palavra do Senhor, porque ali a gente pode conhecer mais sobre Deus, a gente pode ter comunhão com os irmãos, conhecer pessoas que possam nos ajudar, pessoas de Deus. Então é muito importante e eu acredito que Deus quer que você vá para uma igreja, mas que o critério para a escolha dela não seja só o fato dela ser perto da sua casa, que seja principalmente se é uma igreja que serve a Deus, se é uma igreja que prega a palavra, se é uma igreja que está em conformidade com a verdade, que seja esse seu principal critério. O quinto e último ponto que eu queria trazer aqui para você que é recém-convertido, que é novo convertido, é o seguinte: não se preocupe. Então, onde eu quero chegar com isso? Bom, o que acontece é que isso ainda é uma realidade para mim, confesso, mas no comecinho ali da minha conversão eu tinha muito medo. Eu era uma pessoa muito insegura e ainda sou. Então eu tinha medo de Deus me deixar, eu tinha medo de ali basicamente de perder o perdão de Deus, eu tinha medo de muitas coisas. Era como se eu não acreditasse.
quase como se eu não acreditasse no amor de Deus, quase como se eu não acreditasse que foi Jesus que garantiu a minha salvação. E aconteceu uma vez de eu ter pensado que eu tinha me desviado. É algo meio contraditório, né? Porque como é que eu tinha acabado de me converter e já me desviei? Então eu fiquei ali muito triste, muito aflito, muito preocupado. Na verdade, o que aconteceu é que eu só esfriei um pouco, eu só fiquei ali com preguiça de ler a Bíblia e de buscar a presença de Deus, mas eu não me desviei, né, no sentido, né, real da palavra. Então eu era e ainda sou uma pessoa muito insegura, né, nessa questão de confiar realmente em Deus. E o que eu queria dizer para você é não se preocupe, porque você se entregou a Jesus e o Senhor, Ele te ama, Ele te resgatou. Jesus morreu por você, Ele derramou seu sangue por você, né? Ele não vai te deixar, e não é por algum pecado que Ele vai te abandonar, Ele não vai te perdoar, não, né? O Senhor, Ele te ama e a sua salvação, ela não depende das suas obras, tá? Então, entenda que não é pelo que você faz ou deixa de fazer que você vai para o céu. A sua salvação, ela foi garantida por Jesus na cruz e nada pode mudar isso. Olha o que diz, olha o que nos diz, né, a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, isso é a palavra do Senhor que te garante de que nada pode te separar do amor de Deus. Eu queria aqui te incentivar a continuar nessa jornada. O caminho de Deus, o caminho de Jesus, ele é um caminho estreito, ele é um caminho difícil, ele é um caminho que exige renúncia. Você vai passar por guerras, por lutas, mas por favor me escuta, não desista, não se renda, tá? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e se Ele te salvou, se Ele te resgatou, é porque Ele quer cumprir esse plano, certo? Então, te encorajo a não desistir, e muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Espero que essas 5 dicas tenham te edificado e possam realmente te ajudar e que você continue nessa jornada.